Olá, meu nome é Alisson Vitor Benites Delmontes. Sou estudante do curso de Ciências Biológicas e bolsista do Programa de Iniciação Científica PIBIC, sob orientação do professor Dr. Marcos Serroldo Amaral. O título do meu trabalho é Efeito de pH em inibidores da BACE1 para a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que tem sintomas como a perda de memória e o comprometimento das funções cognitivas. Os sintomas começam de maneira branda, mas vão intensificando-se conforme a doença avança em seus estágios, afetando cada vez mais a vida dos pacientes e, por fim, levando ao óbito. Infelizmente, a doença ainda não possui cura e os remédios para o tratamento são caros e fazem pouco ou nada para parar a progressão da doença, focando apenas em tratar dos sintomas. A doença acontece quando a enzima BACE1 cliva o precursor amiloide dentro do cérebro. Este processo é natural do metabolismo cerebral, mas quando acontece, libera pequenas proteínas chamadas beta-amiloides. Essas proteínas podem se juntar, formando emaranhados que se acumulam entre os neurônios. Quando isso acontece, as sinapses, que são comunicações químicas entre as células, os neurônios, ficam impossibilitadas de acontecer, de modo que as pessoas vão perdendo as informações armazenadas nessas sinapses, que é de onde vem a sintomologia da doença. O trabalho de Venstra e colaboradores sugere alguns inibidores, moléculas que podem se ligar no sítio ativo da enzima BACE1 e parar o seu funcionamento, de modo a parar a progressão da doença de Alzheimer. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo entender como ocorrem as interações moleculares entre a enzima BACE1 e os inibidores D6W e D5W, utilizando a modelagem computacional para a realização das análises. O desenho dos inibidores D5W e D6W é o primeiro passo para o começo deste trabalho. Foi utilizado o programa Avogadro e as moléculas foram desenhadas átomo por átomo. O ligante D5W possui um IC50 de 170, enquanto o ligante D6W possui um IC50 de 38. A diferença entre as duas moléculas é que o ligante D5W possui em seu grupo R apenas um átomo de flúor, enquanto o ligante D6W possui 2 átomos desta molécula na mesma localização. Utilizando o programa TLEAP do pacote Amber, as moléculas foram individualmente anexadas à enzima BACE1, obtida do site PDB Databank sob o código de PDB6FGY. Ao lado, vocês podem ver uma representação visual da enzima BACE1 com o inibidor D5W. Por fim, utilizando o programa Molegro Virtual Docker, as moléculas tiveram suas interações com a enzima BACE1 calculadas e os resultados foram analisados utilizando as ferramentas do próprio programa. Como resultado, o ligante D5W obteve melhores resultados em todas as geometrias fornecidas pelo programa Molegro, exceto na geometria 5. Essa tabela mostra o MolDoc Score, que é a pontuação que o programa utiliza para avaliar qual o nível de interação da enzima com o inibidor. Quanto menor for o MolDoc Score, mais estável é essa ligação, e quanto mais estável a ligação, maior o potencial inibitório da molécula em relação à BACE1, a nossa enzima. A geometria 1 do ligante D5W obteve energia de ligação de menos 124,393 MolDoc Score, sendo a menor energia de ligação obtida para a molécula D5W. Como vocês podem ver ao lado, ressaltado pelos bastonetes azuis, o inibidor teve 2 ligações de hidrogênio com os resíduos serina 37 e triptosina 234, e as demais ligações são ligações do tipo estéricas. As ligações de hidrogênio são mais fortes e contribuem mais para a ligação estável com a enzima BACE1. A geometria 2 do ligante D6W obteve a menor energia de ligação, de menos 127,916 MolDoc Score, sendo a menor energia de ligação obtida para a molécula D6W. Esse ligante interage por meio de ligações de hidrogênio com os resíduos glicina 232 e triptosina 234, e as demais interações com a enzima são ligações estéricas. Muito obrigado, isso é tudo.